Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com você é a sua irmã Cléia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá bom, irmãos? Porque depois que eu mudei o nome do canal de Alerta Povo Crente para Alerta Igreja, as visualizações caíram muito. Então eu peço que os irmãos ativem o sininho e acompanhem os vídeos aí, tá bom? Irmãos, esse vídeo aqui vai ser só para falar sobre arrebatamento da igreja. Não no sentido de estar alertando apenas a igreja para que esteja em alerta, para que esteja buscando a presença do Senhor, né? Porque nós sabemos que o arrebatamento está às portas. Mas esse vídeo, meus amados, vai ser para falar que sim, nós teremos um arrebatamento. E por que eu vou fazer um vídeo para falar que nós teremos um arrebatamento? Porque, meus amados, à medida que os dias, meses e anos estão passando, estão levantando dúvidas e colocando dúvidas no coração das pessoas acerca do arrebatamento. Então, nesse vídeo, eu quero estar trazendo uma espécie de estudo para que você acompanhe através de textos e reflexões que sim, a igreja será arrebatada e não passará pela grande tribulação. Amém, meus amados? O primeiro texto que eu quero estar lendo com vocês é o texto básico que fala do arrebatamento, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16, que fala o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com voz de arcanjo, e com uma trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor, nos aires, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, esse é o texto básico. Quando alguém te perguntar aonde diz que a igreja vai ser arrebatada, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 até o verso 18 que eu li aqui para vocês. Amém, meus amados? Aí você frisa aonde Paulo diz que seremos arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Amém? E que os mortos em Cristo ressuscitarão naquele momento. Amém, meus amados? E 18 também é importante, porque o apóstolo Paulo diz: portanto, consolai-vos uns aos outros. Quer dizer, essa é a boa esperança, que nós vamos ler também em Tessalonicenses 2. O apóstolo Paulo fala que nós devemos consolar uns aos outros com a boa esperança. Que boa esperança? Eu já passo uma interrogação para quem não crê no arrebatamento da igreja. Que boa esperança você está pregando se você está dizendo para a igreja se preparar para ser trucidada, massacrada pelo anticristo? Amém? Bom, uma coisa que eu quero frisar e deixar aqui em negrito para vocês. Uma coisa que quando eu estava estudando a respeito do arrebatamento, eu entendi. E eu fiz questão de até anotar para mim não esquecer de falar no vídeo. Não podemos cometer o mesmo erro que cometem os teólogos judeus. Por quê, meus amados? Porque lá em Israel, você sabe que grande parte dos judeus, dos israelitas, não consideram Jesus como seu Messias e estão a esperar a chegada do Messias ainda. E por que eles não consideram? Eles estão cometendo o mesmo erro do que as pessoas que contestam o arrebatamento. Lá em Israel, uma vez, há alguns dias, eu vi uma reportagem sobre essa questão dos judeus não acreditarem que Jesus seria o seu Messias. E vale lembrar, gente, que grande parte dos judeus, uma boa parte dos judeus,
crê no Senhor Jesus, tá? Mas, pelo que a gente entende, a grande maioria não crê. E eu vendo a reportagem, eu me lembro que foi questionado, né, o pastor, o teólogo ali questionando, por que você não considera, não acredita que Jesus foi o Messias? E eu me lembro da frase que ele disse. Ele disse que o Messias que eles esperavam teria que trazer paz, prosperidade para Israel, e Jesus não trouxe. Palavras do judeu lá que não acredita que Jesus é o Messias, né? As pessoas que não acreditam em Jesus porque ele não trouxe a paz, é porque confunde os textos que eles têm lá da Torá, que é o nosso Antigo Testamento, eles confundem os textos do Messias que vem para morrer, para sofrer, com os textos que falam do Messias que vem para reinar e governar. Por exemplo, livro de Isaías, capítulo 53, vai falar do Messias que não tinha parecer nem formosura, que não víamos nada nele. Falar de um Messias que era desprezado, homem mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondem o seu rosto, desprezado. Não fizemos dele caso algum, mas a palavra de Deus diz que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores. Foi ele ferido para que as nossas chagas fossem curadas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, e não abriu a sua boca. Mas os judeus, eles lêem lá, por exemplo, livro de Zacarias, capítulo 14, verso 4, quando fala: e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém. O monte das oliveiras será fendido. Ele será fendido pelo meio, diz aqui no texto, né? E se abriria ali um grande vale. Isso aqui, irmãos, que eu estou falando está no Zacarias 14. São dois textos falando do mesmo Deus. Está falando de Jesus. E os judeus confundem. Entendeu? Assim mesmo, na palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler aqui do apóstolo Paulo, de 1 Tessalonicenses 4, está falando de um evento. Você vê que Paulo começa dizendo: eis que vos digo um mistério. O Senhor o tempo todo adverte a todos que andem na luz. Porém, o arrebatamento, meus amados, ele não vai ser para todos. A parábola das 10 virgens vai contar para nós que 10 virgens saíram ao encontro do noivo. 5 eram mais prudentes. 5 tinham mais contato com Deus. 5 eram daquelas que observavam melhor a palavra, daquelas que buscavam mais a estar em comunhão com Deus. E 5 levavam as coisas desleixadamente. A palavra do Senhor é clara quando diz que, quando o noivo tardou, todas adormeceram. Porém, à meia-noite se ouviu um clamor. E quando chegou no momento de que o noivo já estava vindo, as loucas deram-se conta de que não tinha azeite em suas lamparinas. E aí você já sabe aquela passagem, quando elas saem para buscar o azeite, a Bíblia diz que o noivo chegou. E subiu com o noivo quem? As virgens que estavam preparadas. Aqui, tendo elas ido comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas, e fechou-se a porta.
Aí no versículo 11 vai dizer: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então, quando você falar sobre o arrebatamento, quando alguém disser para você que não haverá arrebatamento, o texto a parábola das 10 virgens, você pergunta para ele, então, que sentido tem isso? Que sentido tem o Senhor falar que 5 foram levadas e 5 ficaram clamando para que a porta se abrisse? Que significado tem esse versículo 11 que diz que as loucas chegaram depois? Porque segundo aqueles que não crêem no arrebatamento, a única vinda do Senhor Jesus será quando ele será aquela vinda que está lá em Mateus 24, que fala assim, que logo depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as potências do céu serão abalados, e então se verá o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra verão e lamentarão e chorarão, porque chegou Jesus na terra. Aí você contesta esse texto da parábola das 10 virgens. Amém? Porque então Deus levaria nesse momento as virgens, aqui a palavra de Deus diz que as portas se fecharam e o noivo foi para as bodas. Então aqui já não encaixa com essa volta de Jesus. É isso que eles têm que entender, que haverá 2 eventos, haverá o arrebatamento da igreja e 7 anos depois a volta do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler um outro texto aqui com vocês, que também é muito edificante e tira as dúvidas daqueles que não crê no arrebatamento. Eu quero ler um texto que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e já começa assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí muitos usam esse texto para dizer que sim, a igreja vai estar na terra quando o anticristo se levantar. Mas preste atenção que o apóstolo Paulo, irmãos, ele falou que a vinda do Senhor Jesus não se daria antes da manifestação do anticristo. E realmente nós cremos que a vinda do Senhor não se dará antes da manifestação do anticristo. Mas aí a gente vai continuar lendo o texto aqui e você vai ver que o apóstolo Paulo diz que antes do anticristo ser revelado, um que resiste será do meio retirado. Aí você pensa, quem é que resiste a Satanás? Quem é que o detém? Quem pode deter Satanás? Senão a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas a gente continua aqui o texto, O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora preste atenção no versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está dizendo que nós sabemos quem detém o anticristo para que ele se manifeste. No 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Preste atenção no 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Escutou bem o que eu falei? Satanás vem com todos os sinais e prodígios da mentira e do engano para os que perecem, não para a igreja do Senhor. Aqui no versículo 8 diz que o iníquo só será revelado depois que aquele que resiste seja do meio retirado. Aí eu faço uma pergunta para você: quem resiste? Quem é capaz de deter Satanás? O Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor decretou que Satanás não venceria a sua igreja. Você pode até dizer, irmã, mas lá no capítulo 13 de Apocalipse tem um texto dizendo que a besta fará guerra aos santos e vencerá. Essa besta que faz guerra contra os santos e os vence, meus amados, é a besta que emerge do mar. Depois, se você continuar lendo o texto do Apocalipse, você vai ver que vai vir uma outra besta nesse mesmo capítulo 13, que é a besta que emerge da terra, e essa besta é que vai fazer com que todo o planeta adore aquela primeira besta, que é a besta que emergiu do mar, que é a besta que tem uma das suas cabeças tem uma chaga mortal que foi ferida e que foi curada. Então, meus amados, essa besta que faz guerra contra os santos e os vence, na verdade, não é no período da grande tribulação. Essa guerra, o apóstolo Paulo falou que haveria a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4 fala também que nos últimos dias, o Espírito diz que expressamente nos últimos dias, muitos se desviariam da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores e se apostatariam alguns da fé. Então, essa apostasia é a guerra que Satanás faz hoje dentro das igrejas. Hoje nós vimos claramente que as pessoas estão abandonando a fé salvífica do Senhor Jesus, estão dando ouvido a espíritos enganadores, estão se desviando das palavras que nos foram ensinadas desde o princípio, estão indo atrás das suas próprias concupiscências, daquilo que agrada os seus ouvidos, desviam seus ouvidos da verdade. E tudo isso, meus amados, nada mais é do que o espírito do anticristo atuando dentro das igrejas. A própria palavra diz que serão espíritos enganadores, estarão dando ouvido à doutrina de demônio. Então, a guerra que essa besta faz contra os santos é quando ela coloca a mentira, o engano dentro da igreja, e ela está vencendo. Vamos falar a verdade, está vencendo. São alguns, a Bíblia fala que não são todos que apostatará da fé. Em 1 Timóteo fala, apostatarão alguns da fé. E os que não se apostatarem serão os que serão arrebatados. É por isso que você vê lá um texto lá e muitas pessoas pegam e falam assim, mas se a igreja foi arrebatada aqui, como está dizendo que a besta, se a igreja foi arrebatada, como estão dizendo aqui que a besta fez guerra contra os santos? Está fazendo já, viu? Já está fazendo todo tipo de guerra, já está havendo todo tipo de perseguição. Então, se alguém quiser usar o texto do Apocalipse 13 para querer testificar de que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque lá está escrito que fez guerra contra os santos, você já sabe. E outra, esse próprio texto desmentiria a crença daqueles que não crêem no arrebatamento. Porque se a besta que sobe do mar fez guerra contra os santos e os venceu, como pode então os santos estarem aqui para não receberem a marca? Porque outro texto que eles usam para contestar o arrebatamento
é aquele texto onde João fala: eu vi as almas daqueles que foram degolados. Aí João vai fazendo uma lista de motivos por qual aquelas almas foram degoladas, né? Uns é por causa da palavra, do testemunho, e depois vai falar que não receberam a marca, que não adoraram a besta. Eu acho que refere-se à grande tribulação quando fala que não receberam a marca, tá? Porque hoje, nos dias de hoje, já tem pessoas morrendo porque não adoraram a besta, porque não adoraram o Deus estranho. Então, quando ele se refere à marca, ele está se referindo a pessoas que estariam ali. Mas como estariam ali? Eles não acreditam que a besta que emerge do mar fez guerra contra os santos antes mesmo de se tornar um líder mundial, vamos dizer assim? Então, como pois elas estariam na segunda besta que emerge do mar para rejeitar a marca? Aí você pergunta para mim, mas então por que João viu pessoas que não receberam a marca e foram salvas? É o que eu falei para vocês. As virgens loucas vão ficar na terra, os 144 mil vão ficar na terra. Quando as duas testemunhas forem arrebatadas, provavelmente vai haver conversão, pois a Bíblia diz que as pessoas que viram adoraram a Deus. Então aí você já entende melhor as coisas. Não vamos deixar que o diabo venha confundir nossas mentes. Quando o apóstolo Paulo fala de apostasia, também é falado sobre o caminho da verdade que é blasfemado. Por que é blasfemado o caminho da verdade? Isso tudo é o diabo, é a besta, é o espírito da besta fazendo guerra contra os santos. Porque quando eu falei aqui para vocês, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vê que primeiro o espírito do anticristo, o apóstolo Paulo diz que já opera, ele já está na terra, o diabo já está operando, ele não vai operar só lá na grande tribulação, tá? Na grande tribulação vai ter um momento que é o período da metade dos 7 anos para frente, os 3 anos e meio, que o diabo vai trucidar as pessoas, vai começar a haver matança, vai haver um tempo horrível de angústia. No entanto, que a palavra do Senhor diz que se o Senhor não intervisse, nenhuma carne se salvaria. Então não vamos confundir as coisas. Outra coisa que as pessoas questionam, quem não crê no arrebatamento. Deus não livrou os apóstolos, Deus não livrou a igreja primitiva. Meus irmãos, na verdade, em todo o período da igreja, nem sempre todos os cristãos, os servos do Senhor Jesus, morreram. Você vê lá quando o Senhor Jesus está falando aqui para a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, capítulo 13, fala: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então você vê aqui que Antipas morreu, porém a igreja continuou. Então você vai dizer que Deus foi injusto porque permitiu que Antipas morresse e os demais permanecessem? Está aqui Deus mandando uma carta orientando essa igreja? De maneira nenhuma. No livro de João, no capítulo 21, verso 22, o Senhor Jesus, quando é questionado, Pedro questiona Jesus sobre João, o Senhor Jesus fala o quê? Se eu quero que este fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu.
E você vê que antes disso, a palavra do Senhor fala que quando Jesus está mencionando para Pedro que vai chegar dias que vão pegar na mão dele, vão levar ele até lugares que ele não quer ir, a palavra do Senhor fala que Jesus estava falando de que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Então é estipulado por Deus qual dos seus servos vão morrer e qual dos seus servos vão passar tribulações, claro, provações, mas que não vão ser provados até a morte. Ninguém pode dizer que Deus é injusto. Deus arrebatou para si Enoque, Deus arrebatou Elias. Então nós vamos questionar a Deus e falar que Deus é injusto, porque nenhum ser humano nessa terra que tem Deus no coração deseja morrer. Entendeu? Então essa é a forma que Deus fez. Vai chegar um período que haverá necessidade do Senhor retirar a sua santa igreja da terra, por causa da apostasia, e que vai chegar o momento em que Deus enviará a operação do erro na terra. Isso ninguém pode contestar, é a vontade de Deus. Eu vou continuar lendo aqui para vocês, ó. Para os que perecem, versículo 10, aí continua: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui Paulo está descrevendo para quem é o operado anticristo e o motivo que eles vão ter que suportar o anticristo, porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí no 11 fala assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Ou seja, meus amados, a verdade está hoje aqui na terra, mas o mundo rejeita a verdade. Nós tivemos agora, esse começo de ano, né, em São Paulo, nessa festa profana que eles fazem, uma simbolização ali, onde Satanás oprimia Jesus, agredia Jesus, vencia Jesus, humilhava Jesus, e isso perante um público de, milhares de pessoas. E as pessoas simplesmente bateram palmas para aquilo ali. Houve pessoas que se indignaram, mas é poucos. A verdade, quando lá no Apocalipse 13 fala que a besta vai fazer guerra contra os santos e vai vencer, é isso, meus amados. A mentira, a iniquidade está prevalecendo. Mas isso não é porque Satanás tenha poder. Porque quando nós lemos no livro do Apocalipse, nós percebemos que todo o poder que Satanás e aqueles cavaleiros tomam é concedido. Porque todo o poder pertence a Jesus. Jesus falou: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Poder verídico é só Jesus que tem. O poder de Satanás é engano, é truque. Não é à toa que já no início da igreja, os apóstolos, quando viram aquele feiticeiro lá fazendo truque, aquele mágico, já falaram: filho da perdição. Porque todo o poder do diabo é ilusório, é truque. Não é poder de verdade. Poder está na mão de Jesus. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mas aqui existe uma sociedade, existe uma geração que já está de todo corrompida, como Sodoma e Gomorra. É um povo que gosta de tudo que é iniquidade, de tudo quanto contradiz as verdades e os princípios de Deus. A palavra de Deus diz que o anticristo, quando levantar, ele não terá respeito aos deuses dos seus pais. Veja que quando a palavra de Deus fala os deuses do seu Deus, não está referindo-se a Deus verdadeiros. Você está vendo que essa geração que se levanta aí não respeita nem a religiosidade dos seus pais, dos seus avós. Eles não respeitam nada, eles são depravados, eles são sem moralidade nenhuma, sem respeito e sem pudor com nada. Então essas pessoas estão aptas para receber o anticristo. Amém? E as virgens loucas, porque não vigiaram, vão ficar na terra.
E essas pessoas que ficarem conhecedoras da palavra do Senhor só vão poder se safar se não adorar. E para não adorar vai ser difícil, porque aqui a Bíblia diz que o próprio Deus fará o engano prosperar nessa terra. Tá aqui, eu estou lendo aqui para vocês. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, o mundo está tendo prazer na iniquidade. As pessoas estão tendo prazer na iniquidade, na maldade. Até mesmo, irmãos, até mesmo pessoas que se dizem cristãs. Se você é um cristão, irmão, nunca compartilhe com injustiça, nem com mentira, não entre em panelinha, não entre em disque-disque, não faça coisas que convém às trevas fazer. Porque, infelizmente, irmãos, o que a gente está vendo é que tem muitos irmãos embarcando nessa sem temor, sem se preocupar. E aqui a palavra de Deus, ela não está dizendo que Ele vai salvar todas as pessoas que estiverem dentro de uma igreja. Ele está dizendo que a parábola das 10 virgens fala que as virgens prudentes, que tinham azeite, que tinham o Espírito Santo na sua vida, foram levadas. Tema a Deus e se aparte de tudo, irmãos, que proceder malignamente. Tudo que tem a parte com mentira, com falsidade, que tem a parte com invejas, que tem a parte com iras, se afaste, porque a esses está reservado sim a grande tribulação. Aqui Paulo vai continuar dizendo assim, mas devemos sempre, você vê que Paulo vai mudar o tom da conversa ao se referir à igreja agora, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e a fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Uma coisa que a igreja está abandonando. E aqui o apóstolo Paulo diz para reter firmes aquilo que nós aprendemos. Seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. É isso que eu falei para vocês agora há pouco. Que boa esperança nós estamos dando a uma pessoa quando dizemos para ela: se prepare para ser trucidado pelo anticristo que se levantará. E aqui o 17, Paulo diz assim, console os vossos corações, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. No capítulo 3, no versículo 3, fala assim, irmãos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Você vê que aqui Paulo está falando que o anticristo vem para todos aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvar, mas que tiveram prazer na iniquidade. E aqui Paulo está dizendo que o Senhor nos guardará e nos livra e nos guardará do maligno. Amém? Então, essas palavras, esses versículos que eu estou lendo aqui para vocês, são versículos que testificam de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, não será provada durante a grande tribulação. Apocalipse 3:10, referente à igreja Filadélfia, tem um versículo que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Está falando da grande tribulação. Olha, só que essa provação que Deus vai mandar, irmãos, não é a batalha que a igreja tem que batalhar. A nossa batalha é agora. Nós somos provados no Senhor, na fidelidade com o Senhor, é agora. É no dia a dia, é no trabalho, é no meio da sociedade.
é no supermercado, é na igreja, no convívio com os outros irmãos, é no meio da nossa casa, da nossa família, porque conflitos nós temos até dentro do nosso lar, até na mesa que nós comemos na nossa casa, meus amados. É aqui que a igreja está mostrando que é valente, que é verdadeira. Não vai ser na grande tribulação que a igreja vai provar. Muitos irmãos já têm morrido no mundo inteiro, e eu sei que todos vocês têm ciência disso. Muitos já têm morrido no mundo inteiro, sido degolados, queimados vivos, acontecendo todo tipo de atrocidade com os irmãos. A palavra de Deus fala daqueles que foram, as almas que foram degoladas por causa da palavra, porque não adoraram a besta. Vocês acham que esse espírito maligno que prende esses irmãos e mata esses irmãos é por quê? Você acha que eles estão sendo mortos por quê? Você acha, meus amados, que todos os cristãos que foram mortos pela Igreja Católica foi por quê? Mas aí tem pessoas que acham que não, que toda a igreja tem que ser massacrada pelo diabo. Quando nós vimos a palavra de Deus falar sobre as almas que foram degoladas, a Bíblia diz que eles ficam dia e noite clamando diante do altar de Deus e falando: até quando, ó santo e justo, não vingas o nosso sangue que foi derramado? O Senhor fala, olha, o anjo fala para eles, dá uma veste comprida e diz: fiquem aí, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos que têm que morrer. Quer dizer, irmãos, algumas pessoas serão provadas dessa forma, outras não. Outro texto que eu quero deixar para vocês, livro de Daniel, capítulo 12, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, preste atenção, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Mais uma vez aqui Daniel falando sobre o período da grande tribulação, e dizendo que o povo de Deus será livrado da grande tribulação. Outro texto que vale a pena você meditar, por exemplo, em Apocalipse 16:15, o Senhor Jesus diz: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Meus irmãos, preste atenção, o Senhor, quando ele fala que vem como ladrão, ele está falando para a igreja que será arrebatada também. Por quê? Porque a volta do Senhor Jesus na terra para julgar as pessoas depois da grande tribulação não pode ser considerado uma volta como ladrão. Por quê? Porque nenhum ladrão manda tocar trombeta antes dele começar a agir. A palavra do Senhor diz em Mateus 24:30 que após a aflição daqueles dias, ou seja, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, as potências do céu serão abaladas, e então se verá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e todos os povos da terra o verão. Então essa não pode ser a chegada e nem a atuação de um ladrão. Um ladrão, o que ele faz? Ele procura agir em silêncio, ele vem, pega o que ele quer em silêncio e vai embora em silêncio, e as pessoas só notam quando vê o limpa que ele fez. Não se vê a atuação do ladrão, se vê o limpa que ele deixa. Então, quando Jesus fala, eis que vem como ladrão, é um alerta para a igreja entendida. É por isso que a palavra de Deus diz que o povo de Deus muitas vezes se perde por falta de conhecimento, porque tudo isso que eu estou falando aqui para você, se você não costumar ler a Bíblia, estudar a Bíblia,
Se você for o tipo de crente que gosta de ir em um versículo só todo dia e em cima daquele versículo você estipula a tua crença no Senhor Jesus, você não vai conseguir entender isso. A vinda de um ladrão não condiz com a vinda que o Senhor Jesus ele vai vir para julgar os povos de toda a terra. Por exemplo, em Zacarias 14, como eu já li aqui para vocês, fala: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Já no texto que eu li do apóstolo Paulo, que fala do arrebatamento, fala que nós seremos levados, arrebatados ao céu e encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Entenda, meus irmãos, são dois textos diferentes sendo relatados aqui. Outra coisa que eu quero deixar para vocês, porque as pessoas que mais fazem sucesso no meio evangélico não têm uma vida íntegra com Deus, não são exemplos daquilo, não daquilo lei de homem, religião, nada disso, não são exemplo do que está escrito na Bíblia. Eu não admito que uma pessoa fale que o que está escrito na Bíblia é religião e lei de homem, não é. São mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo disse: o que eu falo para vocês são mandamentos do Senhor. E ainda Paulo disse que os mandamentos que nós estamos recebendo dos apóstolos não são escritos em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne dos nossos corações. Eu não admito, não concedo isso dentro de mim, quando alguém quer dizer que quando você quer cumprir essa palavra aqui, você está querendo ser uma pessoa religiosa, você está querendo impor usos e costumes de homem. Não. Coisa de homem, irmão, é coisa de homem. O que está escrito na Bíblia é mandamento de Deus. Aqui no texto de Apocalipse 3:10, da igreja de Filadélfia, quando a palavra do Senhor diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Preste atenção aqui, a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Quer dizer que o mundo vai ser provado durante a grande tribulação. E você concorda comigo que se alguém é provado, há a possibilidade de ser aprovado? Irmãos, é muito difícil haver salvação durante a grande tribulação, porque vai custar a morte, e nesse tempo não vai ter mais Deus cuidando como Ele cuida hoje da igreja. A palavra do Senhor diz que fará prosperar o engano, então vai ser muito difícil que as pessoas consigam passar por essa prova, mas se há uma prova, há uma possibilidade de aprovação. O último texto que eu quero deixar aqui para vocês, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 21. Vocês conhecem esse texto, quando Pedro está falando: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. No 21 fala assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é minha opinião, tá, gente? Eu acredito que esse versículo não refere-se aos nossos dias, porque nos nossos dias hoje não é assim, não é apenas invocar o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus falou: aquele que crer e for batizado será salvo. Então aqui Pedro está falando de um tempo que qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu acredito que isso se dará na grande tribulação. Por quê? Porque na grande tribulação, Deus vai estar enviando a operação do erro. Então, para alguém clamar, acreditar que existe o Senhor e clamar o nome dele durante a grande tribulação, vai ser muito difícil. Então, eu acredito que se alguém alcançar esse mérito, ele vai manifestar a fé verdadeira no Senhor verdadeiro. Então, eu estou falando aqui dessa parte, eu acredito que isso é para a grande tribulação, esse versículo. Irmãos, antes de eu encerrar o vídeo, eu queria pedir perdão para vocês por eu estar demorando tanto para postar vídeo, irmãos. Eu tô com muita dificuldade porque eu só tenho um aparelho de celular para fazer toda a edição. E os irmãos que têm canal sabem que não é fácil, irmão, para mexer com edição de vídeo por um celular.
E ainda por cima, tô tendo que dividir meu celular com a minha filha, que tá sem celular também. Então, que os irmãos possam orar a Deus para que o Senhor prepare os equipamentos melhor para mim estar fazendo mais vídeo, amém? Que Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês, amém?